Amigos e amigos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mais uma vez estamos de volta para uma reflexão sobre o livro Conduta Espírita, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. É com muita satisfação que aceitamos o convite do nosso irmão Alexandre para fazer mais essa pequena análise, né, do capítulo 20 desse livro, Perante os Companheiros. E, num primeiro momento, nós temos que entender que quando nós falamos companheiros, nós falamos companheiros de humanidade. Não somente aqueles companheiros que estão nas lides espíritas, que estão caminhando ao nosso lado, com a mesma doutrina, com as mesmas perspectivas, com os mesmos objetivos. Não. Quando falamos em companheiros de toda a humanidade, porque, afinal de contas, todos nós somos espíritos eternos e estamos a caminho dessa evolução, dessa tão sonhada felicidade, dessa tão sonhada uma humanidade mais feliz. Então, a gente tem que pensar o seguinte: cada um de nós está numa faixa evolutiva diferente, tem uma compreensão diferente, tem uma visão diferente, que não foi moldada, foi talhada numa única reencarnação, numa única experiência de vida, e sim em várias experiências, em várias oportunidades. Portanto, a história de cada um de nós é diferente, mesmo que estejamos dentro da doutrina espírita, que aceitemos os preceitos espíritas, mesmo assim, cada um de nós está num grau de compreensão e de evolução diferente. Então, cada decisão de compreensão que um irmão, uma irmã tenha dentro da doutrina ou fora da doutrina, nós devemos respeitar. Isso não quer dizer que devemos aceitar, mas respeitar, saber entender essas diferenças, né? E a criatura humana, né? Respeitar a criatura humana e respeitar também as diferenças religiosas que existem no planeta Terra, no seio de cada povo, porque isso remonta em várias coisas, costumes, né, de cada povo, crença de cada povo, e, portanto, existem religiões milenares que já estão aí, que serviram e ajudaram para que a humanidade, naturalmente, evoluísse. Então, portanto, nós não podemos ter a pretensão, em hipótese alguma, de colocarmos como a melhor religião, a religião que proporciona um encontro com a espiritualidade, com os bons espíritos, segundo as nossas concepções. Mas sim, não também pela crença, mas pelos nossos atos, pela nossa melhora interna, nossa melhora como ser humano e tudo aquilo que nós realizamos aqui no orbe físico, no planeta Terra. Então, jamais devemos cultivar, e nem da guarida, a questão da maledicência em momento algum, né? Porque a maledicência é aquele tipo de atitude que nos leva justamente aqui a julgar, a falar mal, a criticar de uma forma destrutiva, que não vai ajudar em nada. Então, mesmo diante de uma situação difícil, em que nós
não aceitamos não por nós, mas às vezes pelo que a gente estuda dentro da doutrina espírita. Nós devemos sim colaborar para que aquele irmão possa, através do estudo, do exemplo nosso, do exemplo daqueles que estão também colaborando pelo desenvolvimento da doutrina, pela implantação da mensagem do Cristo no planeta Terra, exemplificar o bem, exemplificar o amor, exemplificar a caridade, exemplificar o esforço contínuo nessa melhora de cada um de nós. Então, devemos o quê? Procurar ajudar, né, a caminhada de todos os nossos irmãos, de forma positiva, mas sem imposição. Isso que é o importante, de forma positiva, sem imposição. E jamais devemos cobrar, né, restituição de alguma forma daquilo que nós prestamos de serviço, no sentido do bem comum, né? No sentido não só no sentido espiritual, que aí a responsabilidade é maior ainda, mas no sentido que a gente faça em benefício do nosso irmão, daquele nosso companheiro, dentro da doutrina, ou fora da doutrina, ou nosso vizinho, né? Ficar cobrando certas coisas que a gente beneficiou aquele nosso irmão, né? Porque todos nós estamos aqui no mesmo caminho. E certamente nós também gostaríamos e gostamos que uma outra pessoa que tenha um conhecimento maior, que tenha uma disponibilidade maior, mais experiência, que essa pessoa também possa nos ajudar. Então, não devemos cobrar um favor ou um ato de caridade, a gente tem que fazer essas coisas espontaneamente, né? Um abraço fraterno é sempre importante, né? Agora, nesse momento, a gente não está podendo fazer isso por conta da pandemia e por conta do distanciamento físico, a gente deixa isso bem claro. O distanciamento social é aquele distanciamento total de possibilidade de conversar, de poder telefonar, de poder mandar uma mensagem. O distanciamento social seria isso, mas o distanciamento físico, não. Realmente a gente não poder estar tendo esse contato, ou quando tem esse contato, uma certa distância, usando os devidos cuidados, né? Mas o distanciamento social, não. Realmente a gente pode entrar em contato, a gente deve entrar em contato, dentro do possível, a gente deve permanecer com as nossas possibilidades de estar ali levando uma mensagem ou de recebendo uma mensagem. Essa troca, naturalmente, ela será de uma importância muito grande, principalmente para aqueles que estão com dificuldade maior de passar por esses momentos. Todos nós temos as nossas, mas uns têm maior dificuldade. Então, uma palavra de conforto e encorajamento, né? Aí diz aqui no livro, o desapego é alicerce de elevação, né? Então, quanto mais nós procurarmos esse desapego, quanto mais nós nos fixarmos na espiritualidade, deixarmos naturalmente o excesso da materialidade, nós estaremos nos preparando mais para quê? Para realizar esse encontro com a espiritualidade e com os amigos que estão ali torcendo pela nossa vitória, pela nossa elevação espiritual. Eles estão ali torcendo a nosso favor. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Isso aí é inegável, né? Que todos nós, naturalmente, somos alunos.
Uns alunos mais aplicados, outros alunos ainda relapsos, mas todos nós estamos no mesmo barco. Então, de forma alguma, devemos levar para o lado da intolerância aquele desconhecimento, aquela falta de experiência que o nosso irmão possa ter. Mesmo porque, diante de irmãos que têm mais esclarecimento ou que têm mais vivência dentro da doutrina do amor, da doutrina da fraternidade, eles têm muito a nos ensinar. E, apesar de muitos deles não terem uma religião propriamente dita, mas eles têm a religiosidade. Por quê? Porque exemplificam, através dos seus atos, através das suas palavras, o amor que o Cristo veio trazer para nós. Então, perdoar sem limites, exigências de reconhecimento ou qualquer tipo de compensação, né? Nós não estamos aqui para isso, para fazer um ato de bom e esperar uma compensação, esperar um reconhecimento, né? Quando nós realmente conseguirmos fazer a caridade, realizar os atos de amor, do pensamento, da palavra e da ação, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento, fazê-lo por fazer, por um sentimento de amor ao próximo, nós teremos dado um passo muito grande nessa direção do encontro com a divindade que está dentro de nós. E em relação às pessoas que não correspondem às nossas esperanças e expectativas, da mesma forma, porque cada um está no seu patamar de conhecimento, de experiências, de vivências, e a gente não pode julgar nem querer que a pessoa esteja, tenha o mesmo grau de compreensão, que a gente não sabe nem se o nosso, né, está devidamente certo, de acordo, é o que a gente pensa, é o que a gente acha, mas esse embasamento, ele deve sempre, nosso pensamento, ele deve sempre ser embasado em quê? Naquilo que o Cristo ensinou, em primeiro lugar, e aquilo que está ali, né, na codificação espírita, que Kardec, como um missionário, como uma pessoa que codificou, e não foi por acaso, codificou a doutrina espírita, trouxe esses conhecimentos, né, para todos nós, e que depois outros tantos livros se desenvolveram, vieram aqui no Brasil, com a figura de médiuns notáveis. Então, nós devemos nos embasar por isso, pela mensagem do Cristo e pela mensagem, né, consoladora que a doutrina espírita traz para nós, né? Os que direta ou indiretamente nos prejudicam. A gente sabe que, devido às nossas intolerâncias, às nossas dificuldades, quantas vezes nós prejudicamos, através das palavras e até de atos da nossa ignorância, nós prejudicamos a um irmão, às vezes até mesmo sem aquela intenção. Então, isso ocorre, né, da nossa parte, muitas vezes, mas também ocorre, e quando ocorre dos outros para conosco, aí muitas das vezes nós nos revoltamos e esbravejamos. Aí mesmo que nós devemos estar aceitando, né, dentro de nós aquela máxima do Cristo, que é perdoar, né, 70 vezes 7, perdoar infinitamente, quer dizer, saber controlar as nossas emoções. E, no caso, até a questão dos obsessores, porque a gente sabe que os processos obsessivos, eles não ocorrem assim do nada, né? Na sua grande maioria, eles se remontam em fatos e acontecimentos do passado, onde cada um de nós vivenciou com aquele irmão que hoje quer nos, de alguma forma, atrapalhar o nosso desenvolvimento. Temos débitos, temos dívidas para com eles, né?
E continuando, né? A questão do elogio é outra questão muito difícil, né? Então a gente não deve ficar elogiando aquele irmão que está, de repente, num trabalho de missionário, ficar bajulando. Por quê? Porque isso, naturalmente, vai colocar para ele mais dificuldade, porque ele, como ele ainda é um espírito a caminho, mesmo tendo uma mensagem para trazer, ele pode se sentir, né, com uma dificuldade maior, por estar pensando que está num grau acima de evolução que ele realmente está, né? Espírito superior, espírito que está realmente integrado no trabalho do Cristo, ele quer ajuda. Ele precisa de ajuda das nossas preces, das nossas vibrações, mas ele não quer elogio, né? Você não vai ver em nenhum momento um espírito superior, um grande espírito, um espírito missionário que fica aceitando bajulação ou ficando, né, em volta, em torno desse tipo de atitudes, né? Então, prestar assistência, colaboração, aqueles que assumiram responsabilidades espirituais ou materiais na condução de grupos e pessoas é importantíssimo, né? E aí, quando a gente fala no sentido espiritual, daqueles que estão à frente de um trabalho espiritual, mas também aqueles que estão à frente né, como governadores, presidentes, à frente de nações, para que eles também possam receber boas influências. E também nós, né? Querer receber elogios por ter prestado alguma coisa, isso nos torna mais vulneráveis, porque realmente a gente pode pensar, vir a pensar que somos mais do que realmente temos tido, do que realmente somos, né? Do grau de espiritualidade que já atingimos. Afastar-se da crítica, de toda crítica destrutiva, pois sua participação em tal atitude prejudica a sintonia individual ou coletiva do grupo ao qual se refere, né? Então, crítica destrutiva nunca foi uma coisa boa e nunca será. Por quê? Porque você está ali destruindo, você está levando prejuízo a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Agora, a crítica, no sentido de você estar ali ajudando, de instruindo, de apontando erros, não nominalmente, mas apontando atitudes de forma genérica, você estará ajudando para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Exceto quando você tem ali uma condição de convívio com aquela pessoa mais particular e você particularmente vai falar, mas também nunca condenando, porque não gostaríamos que outra pessoa tivesse a mesma atitude para conosco, né? Descaridosa. Utilizar o tempo de maneira útil, de forma a elevar suas vibrações e também de todos aqueles que nos cercam, né? Uma leitura edificante, uma música que distrai, que eleva, que possa ser alegre, sem mensagens subliminares, né? Sem mensagens que não trazem nada, né? Pelo contrário, elas menosprezam o ser humano, menosprezam, muitas das vezes, a figura feminina. Então, esse tipo de coisa não leva a nada, né? Exercitar o corpo, né, em atividades físicas sem exageros, né, sem excessos, de modo a manter saúde, manter bons pensamentos, para que os bons espíritos estejam nos amparando em todos os momentos, né? Trabalhar incansavelmente pela nossa reforma íntima. Isso é o objetivo principal. Pois à medida que a gente realmente procuremos a nossa reforma íntima, automaticamente os bons espíritos estarão junto de nós e automaticamente poderemos realizar mais coisas em benefício dos irmãos que nos cercam. A seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar, sempre auxiliar. Então, não acompliciar-se com o mal,
a título de solidariedade nesse ou naquele sentido, né? Ah, não, mas eu agi assim porque, na verdade, lá na frente tinha um objetivo maior. O mal, o bem procede do bem, o mal procede do mal. Então, nunca ter essa desculpa de, ah, não, eu fiz isso de errado porque era para beneficiar fulano. Não. É diferente, evidentemente, de uma pessoa que você é ali muito querida, de uma pessoa que está no hospital, de uma doença terminal, que você levasse, não, realmente você, né, não vai ter oportunidade de sair desse hospital, né? Claro, ali você tem que levar uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, de compreensão. E se aquele irmão, naturalmente, ele já tiver uma bagagem espiritual, um conhecimento, ele próprio já vai entender que ele está prestes a deixar o nosso plano físico, né? Até mesmo porque vai receber visitas de amigos espirituais que estão preparando aquele desenlace. Nesse sentido, é uma coisa. Agora, no sentido de você querer enganar, querer proporcionar o bem lá no final, mas por caminhos tortuosos, isso não tem justificativa. Nunca fazer acepção de pessoas é um outro ponto muito interessante, né? E nem mostrar cordialidade fraterna somente com aqueles que a gente tem afinidade ou circunstâncias que possam, de alguma maneira, nos favorecer, né? De forma espiritual ou interesses materiais, né? A lei divina registra o móvel de toda ação que nós fazemos. Então, portanto, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre todas essas considerações do livro Conduta Espírita, porque realmente todos nós estamos a caminho, todos nós estamos procurando que a nossa evolução, e a gente sabe que é preciso que a gente busque essa renovação. A gente agradece, então, a oportunidade e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um dos nossos irmãos e com cada um de nós. Muita paz.